Olá, muito bem-vindo ao Notícias a Jato. Hoje estreamos a temporada 2024 aqui do programa e também a quarta temporada do canal da Aero Magazine. A ideia era ser um tema muito mais leve, muito melhor, mas acabou aí que muita gente nos perguntou por que ainda não nos havíamos posicionado sobre esse acidente envolvendo o A350 da Japan Airlines que aconteceu no aeroporto de Haneda, no Japão. Sempre aqui na Aero Magazine, isso ao longo de 30 anos da revista, nós sempre tivemos muito cuidado para tratar de acidente, especialmente quando está fazendo fumaça do local ali que teve o acidente. Então, falar no calor do momento acaba se falando coisas que não se devem, muitas coisas inverídicas, e depois até vou comentar sobre isso. Mas esse programa de hoje é basicamente um especial para tratar desse caso, mas eu vou já adiantando, nós não vamos abordar em momento algum a questão do que aconteceu ou não ali naquele caso que envolveu a colisão do A350 com o avião de patrulha da guarda costeira japonesa, mas sim as lições que nós podemos tirar desse acidente, seja aí do ponto de vista operacional, se você é piloto, tem bastante coisa aqui interessante no programa. Se você é passageiro, também tem umas questões interessantes, aficionado, e também aí um pouco para a gente tratar de como a imprensa fala deste caso. Mas antes de começarmos, eu queria agradecer novamente a Dassault Falcon, que tem nos patrocinado aqui ao longo do ano passado e este ano também. Então, meu muito obrigado a Dassault. Lembrando, a Dassault Falcon é uma empresa aí do grupo Dassault Aviation, que aliás também produz o caça Rafale. Então, vamos fazer rapidinho aquela contagem regressiva aí que tem uns aviões bem legais e eu volto aqui 10 segundos. É um minutinho só, eu já volto. Bom, na verdade falei um minuto, era um sexto de minuto, que são 10 segundos. Então, muito bem-vindo. Vamos falar um pouco desse caso aí que aconteceu no Japão. Vou colocar aqui a barra com a nossa tradicional aí descrição do programa de hoje. Bom, o que aconteceu ali, que se sabe até agora, é que durante um pouso o A350 da Japan Airlines, que fazia até um voo doméstico, ele acabou ali colidindo com o Dash 8, que fazia a missão de patrulha marítima para a guarda costeira japonesa. O Dash 8, para quem não conhece, lembra bastante o ATR, é a versão da antiga Bombardier para voos regionais. Ele é muito utilizado principalmente na aviação regional nos Estados Unidos, em especial ali na costa oeste, desculpa, que é onde tem a grande parte dos aeroportos com grande elevação, ou a questão mais quente, a questão de deserto, etc., que ele teria uma performance muito boa. E também existem algumas versões ali dedicadas a serviços especiais, como patrulha marítima. O pouco que se sabe até agora, por isso fiz questão aí de frisar esse pouco, é que, durante o pouso, o A350 colidiu com esse Dash, esse avião de patrulha, que estava na pista 34R do aeroporto de Haneda. Acaba-se aí toda e qualquer informação confirmada até esse momento. O pouco que saiu até agora é uma questão ali de fraseologia não padronizada, não dá para saber se a transcrição foi exata ou não, mas tanto isso quanto a incursão de pista, ou seja, a questão de um avião entrar na pista de maneira inadvertida, seja com autorização ou sem ele, porque alguém acabou não tendo uma atenção para aquilo não acontecer, são temas que eu acho que são pertinentes a gente tratar aqui. De novo, não tem nenhum vínculo aí falando se aconteceu ou não no Japão, mas os poucos que a gente tem de evidência, pode ser que isso tenha contribuído. Então, eu quis tratar desses assuntos porque são interessantes, tem a ver também com a realidade da aviação brasileira e vale a pena nós colocarmos. Mas antes de falar desses assuntos muito mais técnicos, eu queria também comentar algo importante aí para quem é passageiro, se você for apenas um entusiasta aqui no canal. Se você viu aos poucos vídeos que apareceram das pessoas desembarcando do avião durante a emergência, ele bateu e começou a pegar fogo muito rapidamente. Imagina um A350, avião de grande porte, pegando fogo. A disciplina dos passageiros, não apenas japoneses, que tinha bastante gente de outras etnias e origens ali dentro do avião, mas os japoneses aí em destaque, né, que era a maioria, como eles foram disciplinados para seguir exatamente o que a tripulação estava falando, não perderam tempo tirando foto, filmando, ligando para alguém e principalmente não tirando nenhum objeto pessoal, ou seja, debaixo do banco ou puxando ali dos bins, aqueles bagageiros superiores. E também ali treinamento, a disciplina dos tripulantes de cabine, ou seja, os comissários que fizeram tudo exatamente como manda o manual, ou seja, é possível evacuar com total segurança o avião mesmo ali numa situação muito crítica. E em comparação, você deve lembrar que teve um acidente com um Superjet na Rússia, em Moscou, ele pousou em emergência, o Superjet
um avião mais ou menos próximo aí um E-Jet da Embraer, ele pousou, pegou fogo também e muita gente morreu porque alguns passageiros estavam tirando seus pertences pessoais, o que atrasou a evacuação. Imagina, fogo, ele é muito rápido. Claro, o avião ele tem uma certificação para todo e qualquer material a bordo dele ter uma resistência absoluta contra fogo ou aguentar um determinado período sem pegar fogo. Aí fazendo uma comparação, é mais ou menos como os uniformes dos pilotos da Fórmula 1. Ele aguenta ali alguns segundos sobre fogo sem realmente inflamar. A maior parte do avião segue essa regulamentação. Outros componentes e materiais conseguem sim resistir muito tempo sem pegar fogo. É basicamente ele só chama incêndio em grandes proporções, como no caso da 350, para ele realmente inflamar, mas alguns aguentam bastante tempo. Mas seja como for, o avião vai uma hora pegar fogo naquele estado que ele estava, ou seja, uma disciplina do passageiro e um bom treinamento dos tripulantes é fundamental para ter sucesso aí e evacuar todo mundo em absoluta segurança, tanto que todos os tripulantes e passageiros do avião do A350 saíram com vida e apenas ali com alguns ferimentos leves, ou seja, não foi nada muito grave face ao que aconteceu com o avião. Lógico, infelizmente, parte da tripulação aí desse Dash 8 de avião de patrulha da guarda costeira japonesa não teve a mesma sorte. É confirmado 5 mortes até agora, ou seja, ele acabou colidindo, basicamente ele foi atropelado pelo A350. Eu não vou abordar aí o que aconteceu ou não, mas vou mostrar aqui, até colocar na tela, dois assuntos, como eu disse, interessantes. A questão de fraseologia e também a questão de incursão de pista, e depois também falo de NOTAM, porque existe a possibilidade que havia um NOTAM falando ali que as stop bars, que eu vou explicar o que é, também estavam inativas naquele momento. Vamos então dar uma olhada aqui no mapa do aeroporto. Deixa eu colocar ele aqui na tela, que eu acho que vale bastante a pena. Bom, isso daqui, então, é uma vista aí de satélite do aeroporto de Haneda. O acidente aconteceu aí na pista 34R, que está aí no topo. Acho que até a próxima imagem é até mais fácil para mostrar onde isso realmente aconteceu. Acabou que não aparece aqui na imagem, infelizmente. Mas é basicamente você pegar a pista, que ela está começando da sua direita para a esquerda, na interseção na terceira. Você contar, tem a primeira lá na ponta, no cantinho, tem duas juntas, que parecem uma letra O ali no meio, e a próxima ali do lado. Foi mais ou menos ali que aconteceu um pouquinho depois da marca dos 1.000, que são aquelas faixas bem largas que tem na pista do aeroporto. Então ele basicamente tocou e colidiu então com esse avião de patrulha. O que é interessante aqui, eu vou colocar essa imagem, acho que é mais fácil de ver, essa daqui. Esse seria o ponto mais ou menos onde teria acontecido a colisão, tá? Dá para ver bem nitidamente. E até curioso que essa imagem do Google mostra aí o que aparece ser um A320neo ali ingressando na pista. Então dá para ter mais ou menos até uma ideia da que aconteceria a posição que o avião estaria ou não. Se você observar, se você não for piloto, estiver aqui comigo no canal, tem ali um pouco antes do avião as marcas em vermelho, bem nítidas escrito ali na pista, e umas faixas que dá, não sei se dá para ver nitidamente, tem duas amarelas e depois um pontilhado em amarelo em cima dessas marcas vermelhas. Então ali são as stop bars. A primeira mais próxima ao avião é para operação visual e a anterior, você vê que está marcado também CAT ali embaixo, tá CAT 2 e CAT 3, que é procedimento ali ILS. Então os aviões, em caso de voos de instrumento, eles fazem ali a parada um pouco antes, que eu já vou explicar um pouquinho sobre isso e até depois detalhe o que são essas barras exatamente. Só para falar um pouco sobre o que é exatamente uma incursão de pista, essa é uma definição padronizada tanto pela ICAO, que é uma entidade ligada à ONU, que controla basicamente toda a aviação global em termos de regulamento, ou CPRFIC, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, e também no Brasil pela ANAC. No caso da ANAC, ele está aí sobre o RBAC 153, que define o que é incursão de pista em detalhe. Eu vou tentar resumir de uma maneira bem simplificada. Basicamente, incursão de pista é a ocorrência envolvendo a presença incorreta de aeronave, veículo ou pessoas na área protegida de uma pista ativa. E essa área protegida é a área que compreende a pista de pouso e decolagem, a stopway, que eu falei que são essas marcas aí em cima, o comprimento de faixa de pista, a área de segurança de fim de pista, que é a resa, se houver, e também a zona desimpedida quando também existe. Então toda essa área em volta de uma pista, você pode imaginar assim para ficar mais fácil, está aí dentro dessa definição do que seria uma incursão, algo que aconteça dentro dessa área. Ou seja, a incursão do lado de outras categorias de acidentes aeronáuticos foi definida, como disse pela ICAO, como uma das 5 áreas de riscos mais severas para a aviação. Eles até chamam de High Risk Categories, que é interessante, que significa o seguinte: um alto número absoluto de fatalidades, alto número de fatalidades por evento, e também o número absoluto de eventos, ou seja, acidentes ou incidentes.
Então é considerado realmente ali uma categoria de alto risco para operação aérea. E é interessante, o maior acidente do mundo aconteceu em Tenerife justamente por isso. Não sei se você conhece ou não, mas tem bastante vídeo aqui no YouTube, tem bastante matéria, até na Aero Magazine, nós também já fizemos algumas matérias na revista e no site, que é 2747 que colidiram lá na década de 1970 no aeroporto de Tenerife. Um avião da Pan ainda estava taxiando, quando o avião da KLM acabou avançando sem uma autorização ali do controle e teve um acidente bastante fatal. Imagina 2747 colidindo. Então, é interessante que também isso não é um risco, quer dizer, um evento tão raro. Claro, o risco dele é enorme, mas ele acaba acontecendo. Só para você ter uma ideia sobre a quantidade de dados, segundo dados do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o painel CIPAE, que fornece até um panorama bem interessante da segurança operacional da aviação brasileira, nos últimos 10 anos, na verdade acaba em 2023, teve 46 eventos de incursão de pistas no Brasil. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, no mesmo período, só em 2022, que eu coloquei aqui, foram 1.696 eventos. Olha a diferença, 46 e 10 anos no Brasil para 1.696 eventos só em 2022 nos Estados Unidos. Ou seja, é muito provável que existe uma subnotificação muito elevada no Brasil. Então acaba se acontecendo esses eventos e não são notificados formalmente, especialmente porque a maioria desses casos relatados ao longo desses 10 anos foram em localidades com pouca infraestrutura, sem controle de tráfego, entre outros. Ou seja, quem acaba se envolvendo prefere não notificar as autoridades justamente ali com medo de uma punição ou que algo ocorra. Então isso acaba aí tendo uma subnotificação bem grande. Mas pegar os Estados Unidos aí, que tem ali um controle de tráfego aéreo muito grande, a maior parte dos aeroportos são muito bem estruturados, foram 1.696 eventos apenas em um ano. Ou seja, não é um evento raro, mas é muito difícil que isso leve ali a uma fatalidade como no Japão. E um ponto interessante, se você também acompanha o Flight Radar ou o Radar Box, que sempre fica ali acompanhando o tráfego aéreo, já deve ter visto também um caso relativamente recente no aeroporto de Nova York, dois aviões ali se cruzaram, era um 777, se eu não me engano, era um Airbus A320 que estava em fase de decolagem, e esse avião cruzou na frente. Isso era uma incursão de pista, rapidamente foi percebido pelo controle e também pelos pilotos, e não passou ali de um grande susto. Claro, depois tem uma investigação, mas prova que na imensa maioria dos casos não se chega a um acidente. Mas porque eu fiz questão de trazer isso aqui como um aprendizado aí, para ver que existe muita coisa para ser melhorado. Para você ter uma ideia desse cenário todo, desses incidentes graves e remanescentes, até envolvendo a questão de incursão de pistas, se tenta trabalhar do que pode ter acontecido, ou seja, por onde tentar resolver essas questões. Parte desses incidentes são ocasionados por uma interpretação errada de fraseologia ali na fonia, até por uma fraseologia não padrão, que daqui a pouco eu comento um pouco mais. Tem também ali um excesso de carga de trabalho, seja dos pilotos, dos controladores, eventualmente também meteorologia está envolvido, uma pouca fluência do idioma, se por exemplo estiver voando em outro país. Esse de Tenerife, que eu comentei, teve tanto o impacto da meteorologia, que atrapalhou bastante a visibilidade dos pilotos, como também ali a capacidade do controle espanhol, que naquele momento, e os pilotos, tanto da Holanda quanto dos Estados Unidos, da Pan e KLM, respectivamente, conseguirem ali se entender, ou seja, ficou meio estranho o modo que está falando inglês, e isso também impactou bastante. Outro ponto também que se destaca aí nessa questão, às vezes dentro da cabine, os pilotos também trabalhando, acaba não prestando atenção, ou tem um corte na fonia. Você está falando, dependendo da frase, tipo, ingresse na pista após o pouso do avião X, você só entende o ingresso na pista porque o após o pouso do avião X foi cortado. Então, isso tudo aí tem sido levantado pela ICAO e por agentes ali que estudam e que também controlam a aviação civil, por exemplo, no Brasil, a ANAC, o CENIPA, que investiga, nos Estados Unidos tem a FAA, e o NTSB, que faz também tanto a questão aí de regulação quanto investigação, apontando que isso sim é algo muito grave e tem que ser levado em bastante atenção, ou seja, todos os elos que estão por trás disso. Não dá para saber o que aconteceu no Japão por essa incursão, mas com certeza ali alguns elos acabaram falhando e a gente vai descobrir ao longo dessa investigação. Mas mostra, como eu disse ali, um ponto que eu queria destacar, a questão da fraseologia. O que se foi divulgado até por alguns sites especializados em segurança de voo é que a fraseologia foi completamente fora dos padrões. Eu não sei, para ser bem sincero, se ela foi feita em japonês ou em inglês. É muito provável que seja em inglês, já que na maior parte do mundo, por exemplo, Europa, parte do Oriente Médio, se faz todo o tráfego aéreo no idioma inglês. Por quê? Para todo mundo conseguir se entender. Lembrando, o aeroporto como Haneda tem muito tráfego internacional, então se padronizou em alguns países. Como eu disse, eu não sei se o Japão em si também está assim.
mas seja como for ali, está fora da fraseologia padrão adotada internacionalmente, ou seja, isso pode ali levar a uma confusão de informação. Você recebe um dado, mas interpreta de maneira equivocada, né? Então isso é bem perigoso também. E outro ponto também é a interpretação de alguns pontos, às vezes as marcações não são corretas. Não estou falando que foi esse caso no Japão, que parece estar muito bem sinalizado, como você vê nessas imagens, né? A pista aí muito clara. E depois eu falo do Notan, falando exatamente disso. Mas aqui especificamente eu queria mostrar, se você não for piloto, que exatamente o que são os stop bars, o que significa essas marcas na pista. Aqui embaixo a gente tem um Airbus decolando, essas imagens são da FAA dos Estados Unidos, e um pouquinho mais acima um Legacy 600, que aliás é um avião da Embraer. Então você tem as marcas ali que você segue com o avião, com as marcas do centro de pista, etc. E as stop bars. Aqui está mais simples ainda, acho que vai ficar bem mais fácil. Então você tem aí, o avião está parado, se você der uma olhada em cima, um pouquinho antes, né, da stop bar, você tem linhas tracejadas e duas linhas contínuas em amarelo. O que significa basicamente? Então a primeira linha, aquela central que o avião está alinhado, é o do eixo de pista, é obrigatório em determinadas de pista de táxi ou pátio, dependendo da operação que recebe o aeroporto. Você tem também ali estas marcas, que é aquelas barras contínuas, que é a posição de espera de pista, que é o padrão adotado nas interseções de uma pista de táxi ou de pouso, né? Evidentemente, a ultrapassagem dessas linhas sólidas sempre deve ser precedida de uma autorização do ATC, ou, se não existir um ATC, com a devida coordenação com o tráfego local. Não precisa ser avião, você pode ter carro tá ali trabalhando, você pode ter pessoas na pista, enquanto você vai fazendo essa coordenação aí. Claro, isso aqui é muito simplificado. E numa outra imagem que eu acho que também vale a pena aqui dar uma olhada, essa daqui. Ó. Se você olhar aqui do lado esquerdo, aqui onde está próximo ao logo aqui da Sofalcon, você tem ali 10L, S3, então ali bem claramente você tem as linhas contínuas e as tracejadas logo acima dessas marcas, e dessa marca agora você tem um tracejado também que está aí acompanhando. Você tem então o eixo da pista de táxi, que é essa linha contínua, e depois esse tracejado. O que significa exatamente o tracejado? É a sinalização melhorada de eixo de pista de táxi, que faz parte aí, segundo o próprio regulamento da ICAO, como eu comentei, que é uma parte das medidas de prevenção de incursão na pista e são pintadas ao menos 47 metros do ponto de espera. Ou seja, o avião, quando ele estiver entrando ali, ele está pelo menos 47 metros para chegar nesse ponto de espera. Então, essas marcas melhoradas significa, portanto, que a aeronave estará sempre antes, pelo menos em seus 47 metros, 50 metros antes do ponto de espera, quando ele estiver parado, entrando ali. Isso é muito importante para aumentar a segurança e ter sido adotado globalmente também. E aqui você tem o avião saindo da pista, então ele está no sentido contrário, você vê que as marcas até onde está 20R, 20L estão invertidas, porque ele está saindo, então essas marcas ele tracejadas significa que ele pode cruzar para ingressar então numa taxiway, etc. Claro, se tivesse também para cruzar uma pista, teria também essas stop bars. E comentei que aparentemente existe ali uma suspeita que as stop bars, por algum motivo, estavam ali, entre aspas, inoperante. Falei inoperante, é estranho, né? Mas estava ali com alguma mudança que teria no Notan. Não consegui confirmar isso, até porque acabou de acontecer o acidente, mas eu queria tratar também aí da questão do Notan, que tanto essa questão de incursão de pista quanto o Notan foram temas recentes na Aero Magazine. Então, para quem não conhece, se você for piloto, peço desculpa, eu vou tentar falar de uma maneira bem simplificada para quem não é, para entender o que é isso daqui, o que é exatamente que eu falei de Notan, né? Então, Notan basicamente é uma notificação feita por os órgãos oficiais de controle para os aviadores. Ele foi criado lá nos anos 1930, se eu não me engano, de uma maneira bem simplificada para a época e dado a tecnologia que existia. Então, basicamente, era tudo por telex. Então, você não conseguia transmitir uma mensagem longa porque era bem limitado e você abreviava tudo o que fosse possível e criava uma série de siglas. E hoje, até hoje, se mantém esse padrão internacional. Se você lembrar, o ano passado, se eu não me engano, de 11 de janeiro de 2023, o sistema de emissão de Notan saiu do ar nos Estados Unidos e virou uma grande confusão. Mostrou não apenas uma limitação aí dos sistemas de geração, de transmissão, mas também retomou o debate de como isso daqui é apresentado para os pilotos, supondo que nesse caso o Japão foi uma suposição que não tem nem um pouco de realidade, que os pilotos daquele avião de patrulha não tenham ali notado algo referente a estopar, ou táxi, o que quer seja. O que não é difícil de entender, o porquê. Olha a quantidade de letras que você tem aí e parece que é bem simples de ler. Claro, um piloto ali que está todo dia voando, ele acaba batendo o olho e entendendo rapidamente. Caso contrário, se ele não tiver tanto ali
voando, acaba ficando confuso. Mas mesmo um piloto de linha aérea que voa todos os dias, vários voos, ele geralmente ali acaba tendo um pouco de problema com os NOTAM. E eu vou mostrar um dos motivos que é esse daqui. Deixa eu trocar sua imagem aqui. Isso daqui é a sala AIS Web, oficial do tráfego brasileiro. Ou seja, se você for piloto, com certeza você conhece esse site aqui. Eu vou tentar só te mostrar um pouco aqui dessa questão de como isso funciona. Deixa eu só trocar aqui a imagem para ficar mais fácil para rodar aqui. Então aqui você escolhe qual, por exemplo, colocar a FIR. Vamos colocar aqui então a terminar aqui a Brasília e vamos colocar procurar. Olha o que vai acontecer, o que é algo que tem sido inclusive aí definido e colocado pela ICAO e várias agências, como eu comentei, para verificar a viabilidade, simplificar isso e ficar mais fácil. Tem 618 NOTAMs aí ligados à FIR Brasília. E você tem todo esse mundo aqui de informação se você for fazer um voo que passe pela FIR Brasília, que é basicamente metade do território brasileiro. Olha a quantidade de informação. Mas vou voltar nesse daqui só para ficar mais fácil. Você viu aí, tem mais de 600 NOTAMs. Vamos voltar nesse daqui só para explicar um pouquinho do que está escrito aqui. Esse daqui, basicamente, ele tem o número de série, que é esse K0106, o barra 23 significa que ele foi emitido no ano de 2023. Está escrito NOTAM e logo depois tem uma letra N, significa que é um novo ou new em inglês. Lembrando, todas as siglas aqui são sempre no idioma inglês. Mas depois ali do NOTAM, ao invés de ter um N, também poderia ter uma letra R, que significa uma substituição de um NOTAM anterior. Ou a letra C, que é de cancelado. Ele permanece ali no site. Se você chegou a prestar atenção quando deu uma rodada, tem R, tem C ali também, mostrando que eles estão todos salvos na questão quando você busca os NOTAM no site do AIS Web ou em qualquer site aí de agências internacionais pelo mundo afora. Na sequência tem uma letra Q, que é a descrição geral do NOTAM, e compreende depois a sequência ali qual que é a FIR. Nesse caso, especificamente, está falando da FIR Curitiba. Então, você tem CB, CW ou Sierra Bravo, Charlie Whiskey, para quem é da aviação. E depois o assunto, que nesse caso ele está falando, então, da inoperância no sistema de aproximação por instrumentos, afetando as operações de um aeródromo. E depois ele fala quais tipos podem ou não ser afetados. O I é para voos e instrumentos, ou seja, de FR. Tem o V também para voos VFR, ou seja, visual. E tem o IV, que parece ter um numeral 4 em romano, que significa que é ambos, né? Está afetando tanto a operação visual quanto a operação para instrumentos. E também temos aí, então, na sequência a letra N, B, o O, que significa N, atenção imediata dos tripulantes, B, deve constar informações do briefing de pré-voo, e O, afeta as operações de voo. A letra A, na sequência, e após o NBO, significa que é aplicável a um aeródromo específico. Poderia ser um E, relacionado à informação de rota, ou W, relacionado a algum alerta. E os números 000 até 999 se referem aos limites inferior e superior das altitudes de voo, ou seja, os níveis de voo. Então, ele pode afetar desde o zero até basicamente saindo da atmosfera terrestre. Ele pega tudo do 0 ao 999, que nem existe uma operação em altitude tão alta. Mas ele está então se referindo a esses limites. E depois você tem a coordenada, que se você olhar aí, tem um número aí bem confuso para você ler, que é exatamente a coordenada e o raio de ação desse NOTAM. Tudo isso está especificado, parece simples e fácil ali de você olhar, mas ele acaba sendo bem confuso, principalmente quando você tem um monte de NOTAMs. Dependendo do voo, você pega 20, 30 ativos e sem aqueles no meio que você tem que vir pulando. Tanto que hoje as autoridades, como eu disse, têm tentado aí verificar como que podem fazer para isso ficar um pouco mais simplificado e se tornar mais seguro. Porém, é uma questão até meio paradoxal. No intuito aí de precaver contra eventual processo por responsabilidade civil, é comum as autoridades aeronáuticas ao redor do mundo manterem um NOTAM ou ativarem, mantiverem ali mesmo desativado por uma questão de evitar esse risco. Então, por qualquer motivo que se julgue necessário, acaba sendo feito o NOTAM, ele tendo ali uma validade realmente para operação ou não. Por exemplo, sei lá, está sendo soltando um balão muito a 100 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. Se alguém avaliar que isso pode aí comprometer a questão aí de um processo de responsabilidade civil, você pode se emitir um NOTAM válido para o aeroporto de Guarulhos, estando a 100 km de distância. Estou dando um exemplo completamente absurdo, mas só para exemplificar que não é só ligado àquele aeroporto, àquela zona ou àquela terminal. Então ele é bem mais confuso. Tanto, como eu disse, está se tentando aí, tem pelo menos simplificar tudo isso. E por enquanto não se conseguiu ainda, até porque é bem complexo, você está mexendo com uma série de regras que tem mais de 80 anos. E por fim, eu queria falar de outro ponto aqui, deixa eu até voltar para mim, que eu acho que daqui vale a pena, que é um pouco sobre a questão aí de imprensa. Quando
pediram aí para a gente comentar sobre esse acidente. Falei, não vou falar sobre ele em si, mas sim um pouco das lições. Tratei um pouquinho, então, de incursão de pista, falei muito brevemente sobre questão de NOTAM, um pouco de fraseologia padrão. Claro, se você é piloto, você viu que foi muito simplificado, mas eu tentei atingir todo mundo que está aqui sempre frequentando o canal. E queria então falar agora um pouco da imprensa, porque aqui na Aero, nós historicamente, ao longo de 30 anos, nunca tratamos ali no calor do momento. Se o avião saiu, bateu, aconteceu alguma coisa, se não fumaça ainda, vamos falar, abrir uma live ou fazer uma matéria no site para falar o que pode ter acontecido ou não. Primeiro motivo é ético, acho que isso não é certo falar, já que isso em nada vai agregar segurança aérea e muito menos também ali aos familiares que estão vivos e viram os seus entes ali queridos passar por uma situação difícil, mesmo sendo machucados ou não, ou acabaram perdendo as vidas. Então isso é uma questão aí de ética bem importante. E outro ponto é para evitar falar grandes absurdos. Dentro da imprensa brasileira tiveram grandes e graves casos aí em relação a essa cobertura no calor do momento. Quem não se lembra daquele acidente da TAM, que um Fokker 100 caiu no Jabaquara, surgiu uma frase assim bem notável que é estou livrando a escola, para falar ali do heroísmo do piloto no seu momento final. Primeiro, uma falta de respeito com o piloto, que não disse isso, e também acaba comprometendo a questão até de como que essa investigação vai ser feita. Imagina um monte de pessoas passando informações falsas para os peritos e investigadores, e a imprensa também tem uma responsabilidade muito grande. Outro caso, que é até ligado à investigação, aquele acidente que envolveu o avião da Gol e o Legacy, saiu na época que os pilotos do Legacy deliberadamente teriam desligado o transponder para fazer manobras com o avião sobre a região amazônica, o que não tem menor cabimento. Primeiro que não tinha por que fazer aquilo, e que tipo de manobra se faria com o Legacy em cima da Amazônia, um avião executivo com uma performance ali relativamente limitada para acrobacias e não tinha o porquê fazer isso, mas foi colocado como uma verdade. E muita gente até hoje considera os pilotos do Legacy como se fossem assassinos, como se tivesse levantado naquele dia e falado, vamos derrubar um avião e vamos fazer aí um modo também depois de fugir. Outro caso aí que eu acho que vale a pena a gente colocar é, por exemplo, quando teve aquele avião do Garcês famoso que se perdeu na Amazônia, surgiu também na época na imprensa que as comissárias sendo colocados biquínis para ir nadar, que em sã consciência, no meio do acidente, no meio da selva, ia simplesmente curtir ali um momento de lazer no rio colocando biquíni. Dizem que se elas colocaram mais porque o calor estava muito grande, elas estavam tentando evitar a roupa, que era bastante quente, então elas não colocaram também inteira, acho que foi só a parte de cima, mas se saiu que não, que elas foram nadar, o que também é um grande absurdo. É por isso que aqui na Aero a gente tem muito cuidado para não ficar aí tratando de maneira superficial temas importantes, especialmente quando envolve a segurança da aviação e vida de outros. Então, por isso que a gente esperou bastante aí para poder fazer esse vídeo, analisei aqui com bastante cuidado. Então, apenas as lições do acidente a gente tentou trazer, não só do acidente em si, né, do que pode ter acontecido. Então, lições ali paralelas a esses fatos. Quando surgiu o relatório, e se eventualmente ele for relevante para a segurança da aviação brasileira, nós colocamos aqui. Mas se você gostar dos assuntos, tem basicamente tudo que eu trouxe aqui nas edições do ano passado Aero Magazine. Coincidiu que os 3 temas colocados estão aí na revista, na verdade 4, né? Até a questão ali das marcas e símbolos na pista também estão na Aero. Eu vou deixar aqui embaixo depois onde está cada uma delas e os títulos. Tem tanto a versão impressa quanto a digital. Na digital é bem mais fácil você conseguir comprar as edições anteriores. E também no nosso site tem bastante coisa. Bom, espero que você tenha gostado aí desse programa. Ele foi uma edição especial. Lembrando novamente, agradecendo a da Sofalcon por estar sempre nos apoiando aqui, desde o início da Aero Magazine há 30 anos. E se por um acaso você não for inscrito e veio até aqui, por favor, se inscreva. Nos ajuda a continuar crescendo. Estamos próximo a 16 mil. E não deixe de deixar seu like se você gostou desse conteúdo e comentar aqui embaixo sobre a sua opinião sobre esses temas aqui tratados. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.